consequência que teremos agora, Pai. Porque é alimento para a nossa alma, é subsídio, Senhor, para a gente enfrentar as lutas do dia a dia, as lutas espirituais, ó Deus, porque elas vêm e o inimigo é sutil, ele sabe como tira uma vírgula de um canto, coloca no outro e muda-se o sentido da frase por inteiro, Senhor. Ele sabe fazer isso. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, ó Deus, porque estamos em um lugar onde a Tua palavra é pregada e ensinada com verdade. Ó Deus, é esta a nossa oração que fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, louvado seja Deus pelo nosso culto até agora. Iremos continuá-lo ao estudar um pouco mais sobre ética cristã. Eu vou trazer rapidamente os pontos que a gente viu quinta-feira passada, que foi teorias acerca de ética. E aí a gente viu pelo menos 4 posições: antinomismo, que tem a ver com relativismo; o absolutismo não qualificado, que a gente entendeu que o absolutismo não qualificado, bem como o absolutismo conflitante e o absolutismo graduado, entendem que há leis morais universais e absolutas. A questão é a relação entre si, entre elas. Então, o não qualificado, por exemplo, vai falar que não há uma guerra ou um conflito real, mas que é algo aparente, correto? E a gente viu que isso não condiz com a realidade. A gente sabe que há sim conflitos reais quando 2 leis se chocam. E por que 2 leis eternas de Deus se chocam? Será que Deus calculou errado suas leis? Lógico que não. É porque nós vivemos num mundo caído. E onde há pecado, não porque as leis conflitam entre si, mas porque nós somos postos em lugares, em contexto que exigem tomar uma decisão em favor de uma lei, enquanto nós abrimos mão de outra. Então a gente viu que o absolutismo qualificado não é a melhor leitura da ética cristã. Mas também vimos que o absolutismo conflitante também não é, porque ele entende que nós vamos pecar de qualquer jeito. Ou seja, quando você toma uma escolha ética ao quebrar uma lei, por mais que você tenha feito bem em outro sentido, você de qualquer maneira pecou. E aí gera culpa e precisa pedir perdão a Deus. E nós defendemos então o absolutismo graduado. As leis soltas, elas não têm maiores valores. Seja misericordioso, absoluto. Fale a verdade, absoluto. Agora a questão é quando essas leis entram em um conflito e a gente suspende uma e executa a outra. E a gente entende que quando a gente pratica naquele contexto a melhor decisão, é como se nós fôssemos isentados da outra lei. Porque quando a gente faz o maior, por arreboque, nós então escolhemos a melhor opção. Enfim, foi isso que a gente viu numa quinta-feira. Estou revendo aí em 4 minutos, né? Porque a gente tem que entrar no sermão, no estudo de hoje. Legítima defesa e armamento civil. Uma perspectiva entre a vingança pessoal e o pacifismo. Meus irmãos, veja bem, é um tema bem sensível, todavia, as escrituras falam desse tema e nós precisamos lidar com isso. O Brasil é um país que mata muito, que há muito homicídio. E aí a questão é, se isso chegasse na nossa casa, é possível? É, e é muito possível. Então, como nós poderíamos reagir de acordo com as escrituras? Afinal de contas, o cristão pode ter armamento em casa? É possível e é legítimo a gente ter meios de se produzir autodefesa? É o que a gente pretende responder hoje e nós vamos ver certamente com base bíblica. Legítima defesa e armamento civil.
E se Deus permitir, ainda veremos hoje penas de morte, que vai ser bem rapidinho. Meus irmãos, hoje é o penúltimo estudo, tá? O penúltimo estudo da ética cristã, e nós vamos encerrar esse grande bloco. Já estamos aí há meses carregando cosmovisão, política e ética. Então vamos lá, vamos entrar no conteúdo de hoje. Legítima defesa e o não matarás é a primeira questão que aparece. Geralmente, quando nós falamos sobre a possibilidade de nos defendermos ao ponto de matar um meliante, a maioria das pessoas que são contra a ideia vai citar o decálogo, e de maneira mais específica ou não, matarás. É uma ordenança de Deus? Com certeza. Êxodo 20, versículo 13 fala: não matarás. Então, é um versículo claro e ele é uma máxima. Você vê que é bem contido, bem curto, porque ele não precisa de muitas explicações. Não matarás. Então, é evidente que a morte é uma consequência do pecado. Portanto, sempre que ela ocorre, é um lembrete da nossa queda. De igual modo, sendo o ser humano feito à imagem de Deus, o Senhor não deseja que a morte se perpetue entre a raça. Eis a razão de um mandamento tão direto: não matarás. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Então observe bem, se tem algo que a gente pode dizer que é contra a natureza e que entristece o coração de Deus, é a morte do ser humano. E o Senhor, de fato, lamenta quando a vida se expira, porque Deus é o Deus da vida, e Ele não almeja que a morte seja a maior marca na história humana. Então é evidente que Deus, quando elege um povo para si, Ele quer que a morte seja estancada. Então Ele dá uma ordem sucinta, clara e direta: não matarás. Isso é muito claro e é um ponto pacífico entre qualquer cristão. No entanto, agora aqui que vai começar um pouco acerca do conflito entre a legítima defesa e o mandamento de não matar. No entanto, perceberemos, dentro do contexto, qual contexto? De Êxodo 20, Êxodo 21, 22, que o preceito não pode significar uma ordem genérica e absoluta, sendo melhor definida como não assassinarás. Queridos, observe o seguinte: esse preceito, não matarás, é axiomático. Você dá um termo, pronto, então não matarás. Só que, se ele fosse genérico e absoluto, Deus teria entrado em contradição consigo mesmo, dado o contexto de Êxodo 21, que é logo após Êxodo 20, o decálogo que fala para não matar. Se não, vejamos. Logo após o mandamento de não matarás, Êxodo 20, 13, o Senhor, no capítulo 21, regulamenta várias ocasiões às quais se deveria aplicar a pena capital. Então observe o seguinte: só aqui a gente já vê que há uma certa relativização. Vai depender das ocasiões, do contexto fático, do conflito. Então Deus, em Êxodo 20, fala: não matarás, é um princípio, deve reger a nossa vida. Eu vou viver pela vida, e o povo de Israel deve viver pela vida. Todavia, tendo em vista algumas ocasiões, aí o Senhor vai instituir e vai regulamentar a pena capital. Então, nós vamos falar de pena capital um pouco mais para frente, mas já vai ver algumas instituições do próprio Deus acerca da pena capital. E se Deus instituiu a pena capital, por mais que Êxodo 21 seja ligado ao magistrado, ao governo civil e não à defesa pessoal, só no capítulo 21, falando do magistrado civil, a gente já vê que o não matarás não pode ser genérico e absoluto. Porque se fosse genérico e absoluto, nem mesmo o magistrado civil poderia aplicar. Tá certo? Então vamos lá. Homicídio. Êxodo 21, versículo 14. Vamos ler? Êxodo 21, 14. Olha a ocasião que Deus institui a pena capital. Se, contudo, alguém matar outra pessoa intencionalmente, o assassino será preso e executado.
mesmo que tenha buscado refúgio em meu altar. Então aqui há uma exceção ao não matarás. Ou seja, quando alguém não cumpre o mandamento de não matarás, ele deve ser morto. Então aqui a gente já vê uma exceção. Outro, agressão aos pais. Por óbvio que a gente está falando de uma lei mosaica e que está regulamentando a vida civil, criminal, religiosa e cerimonial de Israel. O princípio, o vetor da verdade que eu quero destacar aqui é que o não matarás não pode ser absoluto e genérico. É isso que eu quero destacar. Não necessariamente uma casuística de Israel. O que é casuística de Israel? Algo que só se aplicava em Israel. Todavia, por mais que só se aplicasse em Israel, ainda assim ali nos ensina uma verdade, que o não matarás não pode ser absoluto e genérico. Beleza? Agressão aos pais, versículo 15. Alguém pode ler? Êxodo 21, versículo 15. Quem ferir seu pai ou sua mãe certamente será morto. Certamente será morto. Sequestro, versículo 16. Quem sequestrar uma pessoa e vendê-la, ou mesmo se ficar com ela em seu poder, certamente será morto. Observe como que é avançada a legislação, porque aqui Moisés está dando um basta em escravidão. Sequestro humano era terminantemente proibido em Israel. Ofensa à honra dos pais, versículo 17. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Observe, vai observando aí as ocasiões. Provocar um aborto, versículo 22 a 25. Eu vou ler. Se dois homens brigarem e um deles atingir por acidente uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, sem que haja outros danos, o homem que atingiu a mulher pagará a indenização que o marido dela exigir e os juízes aprovarem. Mas, se houver outros danos, meus irmãos, observe o seguinte, aqui nós precisamos fazer um contraste. Se no versículo 22 fala que o nascimento é prematuro, está falando de vida. Agora, se houver outros danos, que outros danos pode vir com o bebê? Morte. Se houver outros danos, ou seja, se alguém causar aborto, o castigo deverá corresponder à gravidade do dano causado, vida por vida. Então, a pena de morte não é um desprezo à vida, é uma pena de elevação da vida. Observe que Deus está colocando grau, e olha o grau que ele dá de um feto para um ser humano vivo, é o mesmo. Então, quem faz o bebê ser expelido e mata aquele bebê, também deve ser morto. Então, para Deus não há diferença entre feto e ser humano já adulto desenvolvido. Mais uma razão pela qual a igreja é anti-aborto. Por fim, negligência periculosa. O que é a negligência periculosa? Versículo 29. Alguém lê, por favor, para o meu pediado. Mas se o boi já costumava chifrar o seu dono, tendo sido advertido, não o manteve preso, o boi que matar um homem ou uma mulher será apedrejado, e o seu dono também será morto. Ou seja, é a pessoa que sabe assim, rapaz, eu tenho um certo objeto ou um certo animal e ele ataca mesmo. E eu não tomo providência, eu sou negligente. Não estou nem aí. E esse animal mata uma pessoa, ele basicamente, de acordo com Moisés, para Moisés, né, ele tem toda a culpa porque ele não tomou a providência necessária. Então ele deveria morrer. O que eu quero provar com isso? Olha só, com contexto direto, a gente está indo longe não, com contexto direto. É que o não matarás não pode ser genérico absoluto, sob pena do próprio Deus entrar em contradição. Ficou claro isso aqui? Então beleza, agora vamos entrar não no magistrado civil, mas na autodefesa, o que é diferente. Porque aqui Moisés está regulando a sociedade e espera-se que os governantes tenham uma postura, ele precisa ser executado, você precisa dar uma pena. Mas e quando não tem eu, magistrado? E quando exige uma resposta rápida? E quando o perigo é iminente? E aí nós vamos entrar agora na autodefesa. No capítulo 21, Moisés fala da pena de morte por meio do governo civil. No capítulo 22, vai falar da morte por meio da autodefesa, ou seja, sem o Estado intermediando. Quando eu estou num conflito direto com um terceiro e nesse conflito eu o executo. Será que a Bíblia vai corrigir a pessoa que se autodefende? Vamos ver isso agora. Se no capítulo 21 o Senhor regulamentou a pena capital como obrigação do magistrado civil, agora no capítulo 22, o Senhor regulamentará a possibilidade de autodefesa.
o que será uma excludente de ilicitude. Olha, uma coisa tão assim, parece ser nova, né? Do direito penal. O que será o que é uma excludente de ilicitude? O fato, eu vou dar uma de juridiqueza aqui, mas o fato é típico, ou seja, eu matei o Charles. Se for só o retrato, tipicamente falando, eu irei corresponder ao tipo penal. Eu matei o Charles. Agora, quando há uma excludente, o fato é típico. Eu de fato matei. Mas o meu ato já não foi mais ilícito. E até o Estado reconhece que eu cometi um ato típico, mas que a minha ação não foi ilícita. Então não há culpabilidade. Então Moisés, no capítulo 22, percebe uma excludente de ilicitude em frente à prescrição do capítulo 21. Ou seja, no capítulo 21 o Estado está jogando. No capítulo 22, Moisés vai falar de um conflito direto entre a pessoa que está em sua casa e um ladrão, que são os versículos de capítulo 22, versículo 2 e versículo 3. Eu até dividi ele no slide, porque a gente precisa entender os dois juntos, mas é importante a gente entender o 22 e o 23 também de maneira separada, para entender os dois juntos. Vamos lá. Versículo 2 do capítulo 22. Se o ladrão, agora Moisés está falando de um conflito direto, se o ladrão for pego em flagrante, no ato, arrombando uma casa e for ferido e morto no confronto, a pessoa que matou o ladrão não será culpada de homicídio. Gente, observe o seguinte: Moisés regulamentou no capítulo 21 que quem matou deveria ser executado. Chega no capítulo 22, mas ele fala assim, mas calma aí, existe uma situação que quem matou não pode ser culpado pelo Estado. E que situação é essa? Quando a pessoa está em casa, o humilhante entra e vai roubar a sua casa. Então observe o seguinte: quando eu estou numa situação de risco, eu posso confrontar, e nesse confronto, se eu vier executar, eu não posso ser culpado. Mas o versículo 3 é interessante, porque fala assim, mas se isso acontecer durante o dia, a pessoa que matou o ladrão será culpada de homicídio. O que Moisés está falando aqui? Gente, ele está falando sobre risco real de vida e risco que não é real. Deixa eu dar um exemplo, porque a gente está falando aqui de um milênio e meio antes de Cristo. O que o Moisés está falando? Quando é à noite, gente, imagina essa época, tem eletricidade? À noite todos os gatos são pardos. Isso aí. Qual é a capacidade de discernir ali no deserto, no meio da escuridão, ou então em Canaã, no meio da escuridão, o risco de vida? É pouco. Então, se eu invadir, mas ele fala assim, rapaz, não tem capacidade de discernir o risco, então você presume que está em risco. Você tem uma presunção de risco. Durante o dia, é possível prever o risco. E se durante o dia você vê que por mais que o ato da pessoa é ilícito, mas não oferece risco nenhum à vida, você não está licenciado para matar. Então a questão de noite e dia é circunstancial. A nossa aplicação é qual? Dia e noite? Eu não posso matar então a pessoa de dia se for para me autodefender? Não, é circunstância. É questão de discernimento de risco real. Então observe o seguinte, é isso que Moisés está advogando. Ele está advogando questão de horário, de turno, mas de discernimento real. Vou dar um exemplo. Tempo atrás, salvo engano, foi esse ano, eu vi uma notícia que eu fiquei muito triste. Duas notícias tristes. Primeiro foi o ladrão, pois não deveria estar roubando. Só que o cara entrou no mercado e pegou um objeto e saiu correndo. Gente, é errado? Lógico que é. Mas qual foi a punição? O cara saiu de dentro e desferiu vários tiros naquele cara. Errado. Desproporcional. É isso que você está falando. Não houve risco. O cara não estava armado, o cara só pegou e saiu correndo. Foi um desodorante. Foi um desodorante, eu não lembro. Isso foi uma coisa banal. O que acontece? Isso é desproporcional do que você está falando. Se você discerniu... Morreu. Acho que foram 12 tiros. Morreu. O cara morreu. Mas já falou o seguinte, né? se você discerniu, Acaba tendo efeito lateral. se você discerniu que não há risco de vida, é lógico que você vai denunciar, é lógico que você vai querer que o cara pague. Agora, ou me matar, então é muito. Então eu vi um cara entrando ali em casa pegando a bola de coisa. Ele roubou. E ele foi embora. E eu não vejo risco nenhum. É desproporcional matar uma pessoa dessa. Agora, mesmo de dia, a pessoa vai entrar em casa armado. Quando a pessoa já está armado, sobretudo arma de fogo, você já presume um mal. E aí não tem
essa questão de conversar primeiro, porque a pessoa já está assumindo uma posição beligerante, bélica. A pessoa já está se colocando numa condição de que ela pode fazer muito mais do que pegar seu objeto. Não tem conversa, né? Exatamente. Mas nesse caso a gente fecha o olho e começa a clamar. Ou então para a perna. Você vai usar o que tiver, né? Mas aqui, ficou claro nesse versículo que Moisés, a questão de tempo é a questão de discernimento. O tempo não se aplica, o que se aplica é o princípio por trás, que é o quê? Discernimento claro. Discernimento claro. Proporção. Geralmente, sem fazer uma análise histórica, né, e contextual da época. Sim. Você vai. Isso aí. Não, se você for literalista, eu não posso matar de dia, posso matar à noite. Mas às vezes o cara que vai à noite só pegou a bola de futsal que tá lá em casa, e o cara que vai de dia vai querer matar. Então não é isso, é a gravidade e o risco. Então Moisés entende que há proporções, e executar proporção é ser justo. Por isso, olha só como a gente fica refém daquilo que a gente pensa. Se proporção é justiça, qual seria a justiça para um assassino? Exatamente, menos do que isso não é justiça. Não, porque a gente assume a posição, correto? A gente assume a posição, justiça é proporcionalidade. Quando a gente assume essa posição, nós vamos ser colocados. Se a gente assumir a outra posição de que justiça não é proporcionalidade, nós vamos ter outros problemas. Mas vamos supor que a gente assumiu aqui, e eu assumo isso. Proporção. Então eu acho errado que o cara matou um rapaz porque pegou um desodorante. E o cara não ofereceu risco nenhum, gente. É um problema. E aí a gente aqui vai contra o grupo muito conservador e não tem que matar todo mundo, mas também a gente vai contra o progressista, não tem que matar. Então como é que é? Proporção, risco e momento. Então você julga isso. É porque você pensa que quando justiça, você pensa que justiça é você produzir uma pena que seja proporcional àquele mal que ele busca remediar. Isso aí. Então se o camarada, a Bíblia falou assim, não, se o camarada roubou um boi, você tem que pagar 5. Isso. Tipo assim, além de você instituir, você ainda vai tomar uma lição para você aprender. Isso aí. Muito Então bom. assim, a gente tem visto muito vídeos de pessoas reagindo a assalto, principalmente roubo de moto. O cara está armado, chega dois na moto, de arma em punho, rende o cara, não, tudo bem. Quando o cara, os dois estão na moto, ele saca e atira nos dois. Aí abre uma outra discussão. Na teoria, o risco já tinha passado. Para ele. Sim. Aqui eles vão voltar a delinquir, vão voltar. E pode ser que. Com arma de fogo. Com arma de fogo. Isso aí. Que venha ferir outras pessoas. Então, assim, essa é uma discussão. É uma discussão que talvez você possa ali. Agora, o camarada entra armado, te ameaçando, você tem condições de reagir. Não tem discussão. Com certeza. Não tem discussão. Agora, o cara virou, a gente é levado a um outro debate. Porque dois criminosos que estão acostumados a fazer isso e que pegou uma coisa sua mediante ameaça. Isso aí. Risco real. E o que mais eles poderão fazer? É. Eles vão escalar até onde? Então, esse é o problema. Uma pessoa quando chega se impondo, ainda mais com poder, com violência, com força, você presume que pode fazer tudo. Então, assim, você imaginar que ele vai ficar por baixo é muito otimismo. É pecado? Não é, mas você está correndo o risco de pagar muito caro. Então, quando a pessoa se coloca numa situação dessa, por exemplo, um traficante, né? A pessoa está se colocando na condição de ser opositor e inimigo de toda a sociedade. Não é porque a gente quer que a pessoa morra, mas eu também não quero que o inocente morra. Aí vai entrar o conflito de vida. Mas a questão é quem se colocou na condição de algoz da sociedade. Então aí você vai ter uma legítima defesa coletiva. Beleza? Aí, só pegar o gancho aqui do que o Charles falou, complementar só um pouquinho. Por que a pena... Eu falei de proporção, né? Sim. Mas por que a pena, por exemplo, se roubou um boi, devolva 5? Moisés fala isso. Sim. Por que é maior? Porque a pena não tem a ver só com capital, só com restrição material.
tem a ver com restituição moral. Danos morais. Isso aí, se eu não sofro um dano maior, eu não sou educado. Então a questão nesse sentido é educar. Ele paga, mas ele tem um déficit moral. E esse déficit moral precisa sentir para ser corrigido. Essa correção é pedagógica, né? É uma correção pedagógica, isso aí. Aí falou assim, Isso aí. aí se matou, é pedagógico para quem? O resto da sociedade. Vai da sociedade, isso aí. A questão é que existem coisas que você pode precificar e quantificar. Vida não. É o que a gente vai ver aí no decorrer do estudo. Eu não sei se o pastor tem essa condição. Eu tinha um livro chamado, era do Gilberto Vieira Coutinho, Direito ao Alcance de Todos. Então ele trocou mesmo, mastigou tudo e uma das coisas que eu observei foi essa excludência de ilicitude. Infelizmente isso hoje, por exemplo, nos 119 mortos do alemão, o que está em jogo é exatamente a excludência de ilicitude, né? Só que aí eu estava escutando um outro cidadão muito inteligente, né, cristão, Reinaldo Azevedo, e aí ele disse o seguinte: bom, excludência de ilicitude, porém o cara um decapitado, tá? E o outro foi aberto as costas dele toda a coluna à mostra, toda ela. Aí ele diz o seguinte: bom, se é excludência de ilicitude, isso não justifica decapitar um cidadão, né, que já estava, no caso, morto. Ele foi decapitado e o outro, né, foi tirado então toda a espinhela dele, né, não sei se é Mas ninguém sabe o que foi que fez e e um tiro de fusão na cabeça. então a gente precisa, hoje a gente tem que tomar cuidado porque esse termo, ele é válido, mas eu não posso, como o Charles foi muito feliz quando colocou aí, né, o cidadão que depois de sofreu o assalto, ele mete a mão e vai lá e mata o cidadão. Né? Eu penso que, por exemplo, assim, se ele for um policial militar, se ele for uma pessoa que está apta para isso, tá? Eu até entendo que ele faça, assim. Mas se eu não tenho esta capacidade, eu penso que nesse caso já foi, então não percebeu, né? Tinha uma arma aqui, eu não vou usar, ele já foi embora. Então assim, a excludência de ilicitude nesse caso, eu não vejo por que aplicar ela, tá? Depois que o cidadão chegou, tirou, foi embora, aí depois que ele dá 10 passos, você pega uma arma e vai nas costas dele e dá um monte de tiro. A excludência não existe. Pode fazer pior das pessoas. Não existe, para mim não existe como encaixar isso numa situação que é adversa. Como o pastor colocou. Risco iminente, vai lá. Então a questão, isso aí não é tão simples, porque assim, uma pessoa que saiu ainda não é risco iminente. Já viu o caso que a pessoa roubou e depois voltou? Imediatamente, voltou e... Sim. Na casa tudo bem. Entende? É complicado. Mas deu tudo que o ladrão pediu. E outra coisa, já viu gente que entregou, aí o cara, quer saber, voltou e matou? Já. Então assim, isso aí pode ser uma posição do Senhor. O Estado vai aceitar as ilicitude. O Estado vai aceitar. Vai aceitar por causa do cliente. Existe o fator momento. Tinha um
Tinha um oficial lá em Cabo Frio que tinha colocado num carro assim, um adesivo assim, o momento é tudo. É o momento. O camarada chega, ele não só levou o seu bem, ele levou o seu bem mediante uma ameaça. Aquilo produz na pessoa uma coisa difícil de descrever. E qual é o meio que ele tem para dar vazão? É usar os meios que ele tem para poder, porque isso daí pode se repetir com uma outra gravidade para outras pessoas. Então, o cara tem um meio de agir e ele age. Aí, só que isso é identificado assim, em alguns meios como um ato de vingança. Não, é um ato de defesa. Ainda é de defesa. Ainda é de defesa. Mesmo inclusive, assim, a lei permite, é o que a gente está tentando ver aqui. A gente está vendo que biblicamente é legível e o Estado permite isso. Outra coisa também é crime em série. Quem comete esse crime, provavelmente ele faz isso em série. Então, assim, você é só uma nota da música. Então, de fato, a pessoa ainda mantém como risco iminente. Inclusive, voltando para você mesmo. Então, enfim, a questão é, uma coisa é a pessoa que só quis passar o celular, pegar o celular da mãe e sair correndo, sem nenhum risco de vida. A pessoa não está com a arma branca ali perto de você, não está contigo. É uma coisa. Aí você rende ele, você não mata. Outra coisa é a pessoa com arma de fogo, ele está se impondo de uma maneira que está relativizando sua vida. Pai, se você não fizer, eu vou te matar. Ou então, se você fizer, eu te mato. Para você não ser testemunha. Entende? Então, assim, uma coisa é, a pessoa vai querer pagar o preço, não está pegando. Entendeu? É complicado, né? Agora, uma resposta direta quando a ameaça é real, não é pecado e é justificado durante o Estado. É justificado, tá bom? Então, o que a gente está vendo aqui? Tanto no vetor espiritual quanto no vetor jurídico, né? Vamos lá, então, vamos entender um pouco mais. Observe. Com os dois versículos lidos em conjunto, fica evidente que, com esses dois versículos, o que fica evidente? A força letal deve ser usada em contexto de risco real à vida. Aí ele está à noite. Para Moisés seria à noite. Então, força letal não é pecado. Quando, pela leitura da conjuntura, percebe-se que não há risco real à vida, não se deve matar. Isso não significa que não deve render, que não deve prender, que não deve prender ele, amarrar. Não significa isso, significa matar. Agora, se você consegue imobilizar para o Estado em si levar para a justiça, você também é até um dever fazer. Inclusive, o irmão Cláudio mandou um videozinho para mim e falou assim: poxa, irmão Cláudio, poucas pessoas sabem disso. Voz de prisão não é prerrogativa da polícia, é de todo cidadão. Sim, cidadão. Sim. Então, assim, você vê que o Estado reconhece que os cidadãos podem intervir nos casos. Vamos lá. Ora, no primeiro caso, o Senhor legitima a justiça. No segundo, o Senhor pune a vingança pessoal. Tá vendo a diferença? Quando eu sei que eu tenho risco de vida, o cara... Gente, isso não justifica, mas até Provérbios fala isso. Quando o cara está na miséria, ele pode roubar um pão. Ele vai ser necessário devolver, mas ele pode roubar um pão. E Provérbios fala assim, ele vai roubar um pão por causa da miséria. Então observe o seguinte, ele roubou meu pão. Se eu faço algo desproporcional, é vingança pessoal. Eu não aprendi a sofrer o dano. Agora se eu seguro ele, rapaz, você vai ter que devolver. Isso é justiça. Então o Senhor, ele está legitimando a justiça sem legitimar a vingança pessoal. O que é distinto. Por isso que Moisés fala de coisas circunstanciais. Agora, o versículo 22 é interessante, né? Porque ele fala, poxa, você está em casa, a pessoa está em trânsito, você tem sua família, você tem criança. Gente, você não vai ficar assim, poxa, eu vou contar com a sorte. Observe que Moisés está dando legitimidade divina para a pessoa atuar em defesa da família. A questão do horário hoje deve ser aplicado de outra forma. Aí eu dei um exemplo, tá, gente? Esse aqui é um exemplo, não esgota. O horário, por exemplo, pode ser substituído por arma de fogo. A questão é, há risco real? Então hoje eu trocaria noite e dia por... A pessoa está portando uma arma de fogo? Gente, se está portando, você falar que isso não tem risco real é muito otimismo na pessoa. É igual o governador falou, gente, em nenhum lugar do mundo uma pessoa com um fuzil na mão não é um risco real. Vai ser considerado um risco real. O cara não fica 30 segundos com isso. Que toda a polícia vai tentar eliminar ele. Exatamente.
Não tem cabimento, cara. A conduta policial, inclusive, se vocês olharem, tanto em filme quanto em abordagem real da polícia, principalmente nos Estados Unidos, quando o policial dá voz de prisão, os caras chegam a exagerar, os caras se jogam no chão, abrem os braços. Por quê? Qualquer coisa que foi interpretada como uma resistência, uma agressão. Já é. Até um olhar. Uma vez aconteceu um caso de um garoto. Até aconteceu um garoto num parque público. Garoto de 12, 13 anos, com uma réplica de arma. Só que a réplica de arma ela tem uma ponteira laranja, que é para dizer que é réplica de arma. O garoto estava com uma réplica dessa, só que ele tirou a ponteira. Ele tirou aquela ponteira, pediu. O garoto de 12, 13 anos. O policial rendeu ele, arma ao chão. Ele não só botou no chão, como levou em direção ao policial. Ele pediu. Ele não só o cara não foi punido, como foi elogiado. Ele não tem como saber de antemão se é real ou não. Então, assim, isso é uma conduta dentro de um lugar em que essa visão ainda não está obscurecida. Aqui já seria um outro caso. Outros 500. O cara tem que ter premonição. Na hora que ele fazer a pergunta? Não, eu ia falar assim que em algumas situações, algumas exceções, parece que tem gente que tem a vontade de matar, que tem vontade de destruir as pessoas, de bater, de torturar, mas tá ali com o freio da lei, a pessoa não tem coragem de fazer isso. Quando acontece qualquer situação, parece que a pessoa bota pra fora isso. Você tá entendendo? Não, o menino ali pegou ali pulando, roubando a galinha. Cara, o cara pega um pedaço de pau e vai bater na cabeça do cara até abrir. Você entendeu? Aí já tava maldade, o cara era mau. Sim. Ele só tava esperando uma circunstância, cara. Nesse caso, esse cara tem que ser punido. Nesse caso, esse cara tem que ser punido. E aí não entra excludente de licitude. Porque a excludente de licitude também tem proporcionalidade. Sim. Entendeu? Também tem proporcionalidade. A questão é, tanto para a Bíblia, quanto para o Estado vai reconhecer, você está mediante o risco real de vida. Porque você não tem como calcular, gente. O cara já escolheu usar uma arma de fogo para poder matar. Então, para ele executar, é uma questão de tempo. Então, você não pode calcular agora uma pessoa, de fato, menino, poxa, entra para pegar uma manga, aí você pega, sai, poxa, gente, daí não faz sentido. A pessoa está cheia de maldade no coração. Nesse estado, essa pessoa aí tem que responder. Isso aconteceu um caso desse. Sabe que, principalmente em São Paulo, tem um Tribunal do Crime, né? O PCC ele tem um Tribunal do Crime. Aí teve um caso, agora eu não estou bem certo se foi em São Paulo, se foi no Rio mesmo. Uns garotos roubaram os passarinhos. Nova Iguaçu. Isso. 3 meninos, 3 garotos. Lá perto, não foi na Iguaçu não, foi Belporto, lá perto de casa. Aí, Foi lá perto de casa. Os 3 meninos. O chefe do tráfico liberou o castigo. Só que os caras executaram os meninos. Aí o chefe do tráfico falou, não foi isso que eu falei. Fui lá, mandou executar os caras. Por quê? Por causa da desproporção. Até lá, Exatamente. há um entendimento de proporção. Pô, você não pode matar o garoto porque ele rouba o passarinho. Você vê que, né, a percepção das pessoas, mesmo no mundo do crime, tem grau. No caso de ontem ou foi de ontem, pai, que aconteceu, o homem tinha umas crianças brincando de bola na rua, num bairro bom, o cara ficou com raiva das crianças, pegou e saiu lá fora com um facão, cara. Deus me livre. Então o pai da criança foi lá para proteger as crianças, né? Sim. O cara tirou uma arma, deu tiro, o cara matou. Caramba, tá vendo? Cara, velho, Doideira. esse é um demônio desse aí. Nesses casos, aí depois a gente vai entrar na pena capital. Isso aí. Você é doido, rapaz. Cara, é muito O cara matou o matou o cara, garim, inclusive, velho. porque o cara Foi deu no BH, né? o cara deu um tiro no garim que estava tirando lixo, que Porque atrapalhou ele passar com o carro. Em Belo Horizonte. Hoje não tem mais guilhotina não, né? Tem gente que escolhe. Sim. É porque tem gente que escolhe a profissão de policial porque é mau. E ele fala, rapaz, eu já vi, rapaz, eu quero ser policial para poder matar bandido. Eu quero, meu sonho, minha vontade.
Eu quero matar bandido, pegar assim, ó, na calada da noite, assim, ó, vagabundo, e dar tapa. Eu já ouvi gente falando isso. Estudava, pegar, dar tapa na cara, assim, bater, esculachar, você dá porrada. É o prazer do cara. E o cara tá dentro da lei ali, na subida, quem sabe? Agora vamos esticar um pouquinho então. A gente falou de magistrado civil punindo com a morte. Falamos de autodefesa e legítima defesa de terceiro. Deuteronômio 22, 26, 27. O que fala lá em Deuteronômio 22? Deuteronômio 22, 26, 27. Eu vou ler para os irmãos. Diz assim, ó. Versículo 26 e 27. Deuteronômio 22. Ih, rapaz, botei errado. Ah, não, é isso mesmo. 22, 25 a 27. Mas se o homem encontrar uma moça prometida em casamento no campo e a violentar, somente o homem deverá ser morto. Olha o versículo 26. Não faça nada à moça, não cometeu crime algum que mereça a pena de morte. É tão inocente quanto uma vítima de homicídio. Uma vez que o homem a violentou no campo, deve-se presumir que ela gritou, que ela esperou socorro, mas não houve quem a socorresse. Observe o seguinte: Moisés está. 16 em diante, né? Não, 25, 26 e 27. 25. Deuteronômio. Deuteronômio. Observe o seguinte: o que o Moisés está falando? Houve um estupro. O cara tem que morrer, a mulher não. Presume-se que ela gritou. Se ela gritou, ela esperava o quê? Um socorro de um terceiro. E uma vez que ela não pôde ter sido socorrida, o Estado vai matar esse cara. Agora, se eu vou defender uma pessoa que está estuprando, qual vai ser a legítima defesa? Provavelmente pode chegar à morte, porque é a pena que o Estado aplicaria. Então vamos lá. A pena do estuprador deveria ser a morte. A violentada esperava ser socorrida por outrem ou por terceiro. Se o terceiro intervir com a morte, no momento da defesa da vítima, ele não deverá ser culpado de homicídio. Então, aí vai entrar a questão, é porque assim, o estudo vai complementando o outro. Eu acabei de assaltar o cara com arma. A ideia desse cara continuar com a série é muito possível. Então, assim, por óbvio que ele não está no fato ali, coisa. Mas a questão é, uma pessoa que está nessa posição provavelmente vai continuar. E aí a gente pode, inclusive, ter um entendimento de que por legítima defesa própria e do risco de terceiro, a gente pode entrar, sim, com força letal. Tem até um videozinho de um homem. Pode cancelar o Chegou CPF. no portão lá na mulher, daí a mulher parece que ela começou a tirar, dá uns 10, 20 tiros, o vizinho chegou do lado, pegou lá e sentou um tiro. Pois Teve um caso também da camarada entrou armado numa igreja batista, inclusive, no Texas. Saiu atirando, matou um montão de gente. O vizinho viu, pegou o fuzil lá dele, que todo mundo tem, né? Só esperou o cara sair. Então, assim, é legítima defesa de outra pessoa. O cara tá dentro de casa, precisa se incomodar. Tipo assim, aquelas vidas que o cara ceifou lá, o atirador ali não tem como restituir, mas ele pode Mas vai evitar, isso aí. Faça outras vítimas, né? Aí vamos entrar no assunto policial. Portanto, fica claro que a defesa de terceiros também é legítima. Então a gente viu que é legítimo o estado da pena capital, a gente viu que é legítimo a autodefesa e a gente viu que é legítimo a defesa de terceiro. O caso do atropelamento de bandido, né? Que agora com a câmera tem muita, né? O cara tá assaltando aqui, vem outro. Sim, isso aí. Mata. Olha só, qualquer cidadão pode atuar em favor da vítima. Pode. Não tem dever. Olha agora, o agente público tem dever. Então o policial não é facultativo. Porque talvez, na situação que eu tô, talvez tem dois caras lá armados, eu não vou arrumar com minhas filhas aqui, vou ficar aqui aguardado e vou ficar aguardando, se vir eu mato. Eu não vou poder intervir. Um policial não tem essa faculdade. Um policial tem que intervir, portanto, não é só de defesa, é uma questão de dever. O policial tem que intervir, então não é facultativo. Portanto, às vezes há uma crise, pessoal, o policial pode ser, o crente pode ser policial matar, o policial cristão deve usar de violência justificada contra violência injustificada. Então, sim, é permitido o cara ser cristão e matar no seu dever. A violência dele é justificada para cessar a violência injustificada. Como é que cessa essa violência justificada? Com violência, gente. Então não tem jeito. Eu conheci um policial que converteu-se, que era descrente, era policial.
converteu-se e pediu saída por causa desses conflitos que tinha, que não tinha um esclarecimento, entendia as coisas muito literal. Sim. Olha, assim, pode ser um mundo muito difícil por questão assim, de várias coisas, né? Mas assim, sair só porque eu entendo que o meu dever pode ser usar violência, é porque falta realmente esclarecimento. Falta esclarecimento. Se for isso, é falta esclarecimento. Vamos lá, vamos avançar. Armamento civil. Hoje não vai dar pra falar de pena de morte. Armamento civil. Se a legítima defesa é biblicamente válida, gente, a gente viu que é o magistrado, a autodefesa e a defesa de terceira. Se a legítima defesa é biblicamente validada, a provisão de seus meios também é. Simples assim. Aqui eu estou fazendo exercício lógico, tá? Mas vamos ver a Bíblia, que é mais importante. Gente, a Bíblia permite-me ter legítima defesa. Eu não posso me providenciar para ter legítima defesa? Sim ou não? Se é legítimo a legítima defesa, então os meios também são. Por questão de lógica. Então, não é pecado, não é errado cristão ter armamento em casa. Isso então abre, isso forma então no seu pensamento, isso forma jurisprudência para que um cidadão possa comprar Com certeza. uma arma e tê-la em casa com ou sem porte. Não, posse não pode. Não. Posse não pode. Não. Você pode ter posse, que é em casa. Posse. Você pode ter uma arma em casa. Nenhum cidadão pode ser com arma na rua. Nenhum cidadão. Nenhum. Exceto a gente qualificado com porte, que é Mas diferente. você pode ter uma arma. A lei te faculta. Sim, Sendo cidadão sim. Com ter certeza. uma arma em casa. Sim. Sim. Aham. Você tem que entrar com pedido. Teste psicológico, umas coisas. Idade. Mas a possibilidade, Moisés está justificando assim lá no Êxodo 22. Se entrou, você pode matar. Moisés está presumindo o quê? Que a pessoa tem meios para fazer isso. Exatamente. Beleza? Então, você não está sendo pago para ficar na rua. Você não é justiceiro. Eu não vou andar para... Isso aí. Apesar que, a depender do agente da pessoa, ela pode até mesmo ter no carro. Porque é propriedade particular. Aí vai ter uma briga aí. Tá briga. Mas vamos supor... Você precisa de autorização para Isso aí. Aí tem que ser desmuniciado, tem um monte de coisa. A questão é que é antiético um cristão ter arma em casa? De jeito nenhum, gente. De jeito nenhum. Porque é legítimo a legítima Até defesa. mesmo porque, se o camarada entrar, você vai usar de meios. Você vai dar de Sim, paulada, você vai dar de chinelada, Isso você aí. vai dar de soco. Porque é muita. Às vezes as pessoas não param para pensar direitinho. Porque se você pegar o cadastro do meu irmão, eu tiro a sua vida em 5 minutos. É verdade. Aí o que? Vou proibir os cadastros? É verdade. Se eu der um mata-leão aqui, qualquer uma pessoa aqui, com 10 segundos a pessoa apaga, se continuar pressionando, eu vou tirar a vida da pessoa. Aí eu tenho que cortar meus braços? Isso aí. Vou andar sem braço? Então, sabe? Então, se você tem um artefato que faz pá e joga um pedacinho de metal, isso vai depender da sua vontade, isso vai depender do seu preparo, isso vai depender das circunstâncias. Você tem uma faca em casa, entrou um malfeitor, você vai pegar e vai furar o busto dele. Então, Pronto. tem uma arma de fogo. O Charles deu meu primeiro ponto. Caim. Caim tinha arma bem elaborada para matar? Tinha ou não? Lógico que não. Deus proibiu as facas e as pedras da época? Não. Deus queria tratar o assassino. Deus não proibiu. Muito pelo contrário. O desenvolvimento da história é crescimento metalúrgico. O ser humano começa a desenvolver. Deus não proibiu no Bali, não vai existir, não faça faca. Por quê? O problema é o coração humano. Como que uma arma de fogo se torna uma arma de matar para um cristão? Circunstancialmente. Enquanto está em casa, é uma arma de paz. E quando ele usa para matar, ele está usando pela paz. Então observe o seguinte, a questão é, Caim, primeiro assassinato na história, sem armas bem elaboradas, que Deus não baniu os meios, mas queria banir o homem e botou ele para fora. Não, os progressistas falam, armas matam pessoas, temos que proibir as armas. Tudo não, mata. Pessoas matam Pessoas. Tudo mata, água mata. É o coração do Água assassino, mata. não é a arma. Exatamente, pessoas matam Isso aí. pessoas. E pessoas defendem pessoas. E pessoas salvam vida de pessoas com armas. Isso aí. É porque os progressistas não têm nada de pegar. Então vamos lá, justificativa bíblica, Neemias. Vamos ler rapidinho, Neemias 4, eu vou pedir Ítalo para ler Neemias 4, do 17 ao 20. Eu vou pedir o Naran para ler Davi para ler 1 Samuel 25, 13. Vou pedir Isete
para ler Lucas 22, 36. Esse tá. Vou pedir Charles para ler Lucas 11, 21 e 22. Pastor Mário ficou sem versículo. Vai ver se ele é contrário. Deixa eu só ouvir. Então vamos lá. 4:16. Isso, eu vou falar rapidinho e depois que eu falar, vocês podem ler em sequência. Ítalo, Naran, Izete e Charles. Observe o seguinte: Neemias amou seus patrícios contra os inimigos. Davi se armou contra a perseguição de Saul. Por esse contexto de Davi, rapidinho para não ser injusto com o texto, é contra Nabal. Só que Davi está no deserto porque ele está fugindo de quem? De Saul. E quando está fugindo de Saul, ele e os seus guerreiros têm armas para se defender. Beleza? Davi se armou contra a perseguição de Saul. Jesus mandou seus discípulos se armarem. E Jesus pressupôs a normalidade de uma arma em casa. Vamos lá. Ítalo, Naran, Izete e Charles, por favor. Ítalo, Neemias 4. Construía a muralha. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhavam na obra, e outra metade empunhavam lanças, escudos, arcos e coraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía as muralhas. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia a sua espada na cintura, enquanto construíam. O que tocava a trombeta estava ao meu lado. E eu disse aos novos magistrados... Tá ótimo. Tá ótimo. Observe o seguinte: trabalhadores com trabalho e com arma. Para quê, gente? Por causa dos inimigos, dos samaritanos, das pessoas que não queriam. Então Neemias protegeu o seu povo fazendo o quê? Armando um povo. Naran, Lucas não, Neemias. 1 Samuel 25:13. Peguem suas espadas, disse Davi, e pôs sua espada à cintura, e seus homens fizeram a mesma coisa. 400 deles partiram com Davi, enquanto 200 ficaram para guardar a bagagem. Ótimo, Davi está no deserto e todos eles estão o quê? Armados. Ele já pressupôs, peguem suas armas. Izete, Lucas 22:36, Jesus manda os seus discípulos se armarem. Então ele disse: agora, porém, peguem dinheiro e uma bolsa de viagem, e, se não tiverem uma espada, vendam sua capa e comprem uma. Gente, espada era a mais letal, principalmente ali no primeiro século. Tanto é que quando Paulo fala que o Estado tem o poder, qual é o instrumento que ele fala? Espada. Então Jesus ali está advogando que os seus discípulos tenham cautela e até meio de se proteger de alguma incursão do inimigo. E tem o versículo 38, né? Pode ler. Eles disseram: Senhor, temos aqui 2 espadas. E ele respondeu: é o bastante. Aí. Lucas 21. Lucas 11, 21 e 22. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, tudo que tem permanece seguro. Mas se alguém mais forte do que ele vier o vencer, tira dele toda a armadura em que se confiava e repartirá os espólios. Gente, é lógico que Jesus está falando aqui do demônio, né? Que ele é maior que o demônio, está amarrando. Mas a ilustração que ele usa é algo comum para o povo entender. Ele fala: quando o homem está bem armado em casa, quem é que pode vender ele? Só alguém mais armado. Então, observe que há uma naturalidade de Jesus falar: um homem armado em casa, ninguém rouba nada. Observe essa naturalidade de Jesus falando na ilustração. A ilustração não é em si o ensino, mas ele usa algo válido do momento que as pessoas entenderiam. Logo, está pressupondo que é comum as pessoas ouvirem e se ofenderem. É comum as pessoas terem armas em casa. Beleza, gente? Pena de morte então fica para a outra quinta-feira. Pena de morte: o Estado como legítimo portador da espada, um vingador de Deus. Tá bom? Aí a gente vai falar de pena de morte no sentido legal, jurídico, né? No sentido jurídico, segundo a Bíblia. No Brasil isso é impossível. Não existe nenhuma cláusula de exceção de cidadão para cidadão, exceto em guerra, que o Estado brasileiro permite. Também permitisse matar em guerra. Então vamos orar. Mas aí a ideia não é falar do jurídico brasileiro. A ideia é falar do que a Bíblia pensa sobre pena de morte. Alguém já me disse que deserção também era uma exceção para pena de morte? Rapaz, em guerra, não, acho que não. No Brasil não. No Brasil é só você matando talvez você vai ser preso, vai ser punido, mas a morte não. Em outros estados sim. Em outros estados sim. Outros estados sim. Hoje a única exceção é confronto direto na guerra. Eu posso até olhar de novo, mas o que eu sei de cabeça é essa aí. O Brasil abriu mão de grandes coisas, né? Abriu mão de prisão perpétua e pena de morte. Tem inclusive um filme da Segunda Guerra Mundial em que o camarada se recusa a lutar
Não, então você vai ao ponto marcial, você vai ser executado. Não, tudo bem. Só eu quero ter certeza de quando eu vou morrer. Eu não quero morrer. Tem um filme até que conta um lance desse. Entendi. Não sei se é ficção. Então vamos orar. Aí, quinta-feira que vem a gente fala de pena de morte e já fala de guerra, tá bom? E eu quero só tocar num ponto talvez de ética sexual, que talvez é algo que tem muito a ver com a situação de igreja. Eu não vou falar que homossexualismo é errado, todo mundo já sabe, né? Sexo fora do casamento é errado, todo mundo já sabe. A ética cristã envolve isso, mas aqui não tem necessidade. É só um ponto que talvez pode trazer um conflito. E é isso aí. E aí a gente acaba e entra em geografia bíblica. Vamos orar? Pedir, deixa eu ver aqui, o ídolo esteja orando para encerrarmos o culto. Meu Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, por esse culto maravilhoso, culto de ensinamento, de oração. Obrigado, meu Deus, é um privilégio muito grande nós aprendermos com os irmãos, meu Deus, aprendermos com a Tua santa palavra, meu Deus, que tudo isso possa ser digerido por nós, meu Deus, de forma espiritual, com uma simetria, meu Deus, que vem do Senhor. Nos ajude, meu Deus, a não ter maldade em nosso coração, mas também nos ajude a ser corajosos, meu Deus, para, se precisar, defender a nossa família, se precisar ter uma atitude brusca, meu Deus, sabe, para em favor da justiça, meu Deus, e que o Senhor tenha misericórdia de nós, meu Deus, e venha cada vez mais, meu Deus, acabar com esse mundo violento, meu Deus. As pessoas estão cada vez mais perversas, meu Deus, e cada vez mais impedindo, meu Deus, até mesmo o Estado de querer fazer justiça, Pai. Que o Senhor possa nos dar clareza, meu Deus, que o Teu reino venha avançar, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Pastor, deixa eu falar uma coisa para o irmão. O pastor